Você já se viu numa situação tão desesperadora que foi capaz de inventar a mentira mais absurda da sua vida? Uma mentira que poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Pois é exatamente isso que aconteceu com Lívia, uma jovem de coração puro que, por amor à sua avó, criou uma história que ela jamais imaginou que chegaria aos ouvidos da pessoa errada. Ou seria a pessoa certa? Querida, essa história vai mexer com seu coração de uma forma que você nem imagina. É sobre como uma mentira desesperada pode se transformar no maior presente que a vida pode nos dar. Então, se acomode aí, pegue um chá quentinho e vem comigo descobrir como Lívia transformou o maior erro da sua vida na maior bênção. Lívia sempre foi daquelas meninas que carregam o mundo nos ombros. Aos 28 anos, ela trabalhava como secretária numa pequena empresa de contabilidade. Nada glamouroso, mas era um emprego honesto que ajudava a sustentar a casa onde morava com sua avó, Dona Carmen. Ah, Dona Carmen. Uma senhora de 82 anos, cabelos brancos como algodão, olhos azuis que já viram tanto da vida, mas que ainda brilhavam com uma esperança que só quem ama de verdade consegue manter acesa. Ela havia criado Lívia desde pequena, depois que sua mãe morreu num acidente. Sabe, aquelas avós que são mais que avós, que são mãe, amiga, conselheira, tudo ao mesmo tempo. Dona Carmen era assim. Ela ensinava Lívia a fazer pão de açúcar nos domingos, contava histórias de amor que pareciam saídas de um filme antigo e sempre dizia: "Minha netinha, um dia você vai encontrar um amor tão grande que vai fazer seu coração querer explodir de felicidade." Mas nos últimos meses, algo estava mudando. Dona Carmen começou a esquecer coisas pequenas. Onde colocou os óculos, o nome do vizinho, e que dia era. O médico disse que era o início do Alzheimer e que logo ela precisaria de cuidados especiais. E aí que entra o primo distante, Rogério, um homem ambicioso e frio que só aparecia quando queria alguma coisa. Ele havia descoberto sobre a condição de Dona Carmen e estava pressionando para interná-la numa clínica, alegando que Lívia não tinha condições de cuidar da avó. "Lívia", ele dizia com aquela voz ríspida, "você é solteira, trabalha o dia todo, ganha uma miséria. A vovó precisa de cuidados profissionais. Já achei uma clínica ótima em outro estado." Mas Lívia conhecia aquela clínica. Era um lugar frio, impessoal, onde os idosos definham longe da família. Ela sabia que se Dona Carmen fosse para lá, seria como arrancar as raízes de uma árvore centenária. E foi numa dessas discussões acaloradas com Rogério que a mente de Lívia, desesperada, criou a mentira que mudaria sua vida para sempre. Era uma tarde de quinta-feira. Lívia havia chegado do trabalho e encontrado Rogério na sala com papéis espalhados na mesa, documentos da tal clínica. Dona Carmen estava sentada no sofá, com aquele olhar perdido de quem não entende bem o que está acontecendo. "Pronto." "Lívia", Rogério anunciou, sem nem levantar os olhos dos papéis. "Já está tudo acertado. Segunda-feira vem o transporte buscar a vovó. Já falei com o tio João." O coração de Lívia despencou. Ela olhou para a avó, que segurava nas mãos um retrato antigo. Era ela jovem no dia do seu casamento com o vovô. "Lívia, minha filha." Dona Carmen disse com a voz trêmula, "Eu não quero ir embora. Quero ficar aqui com você e seu pai. Mas o Rogério disse que você não consegue cuidar de mim porque é sozinha, não tem marido, não tem família de verdade, além do seu pai, que trabalha muito." Foi nesse momento que algo explodiu dentro do peito de Lívia. Uma mistura de revolta, desespero e um amor tão grande pela avó que a fez abrir a boca e deixar sair as palavras que mudariam tudo. "Vovó, isso não é verdade. Eu tenho sim uma família, eu estou noiva." Rogério parou de mexer nos papéis. Dona Carmen arregalou os olhos e, pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. "Noiva? Minha netinha está noiva? Mas
Quando? Com quem? Por que você não me contou? Lívia sentiu o chão fugir dos pés. Agora ela havia se metido numa enrascada sem volta. Mas ao ver a felicidade nos olhos da avó, não conseguiu voltar atrás. É o Gustavo, vovó. Gustavo Mendonça. Ele é empresário, tem uma empresa grande, me ama muito. As palavras saíam atropeladas, como se tivessem vida própria. Gustavo Mendonça? Rogério franziu a testa. Esse nome me é familiar. Lívia engoliu seco. Ela havia escolhido aquele nome porque lembrava de ter visto numa placa da empresa, onde o pai trabalhava como zelador. Mendonça em Associados. Parecia um nome sólido, confiável. E onde está esse noivo maravilhoso? Rogério perguntou com sarcasmo. Por que ele nunca aparece aqui? Ele viaja muito a trabalho, Lívia gaguejou. Mas vai chegar logo. Na verdade, a gente está organizando o casamento para o mês que vem. Dona Carmen se levantou do sofá com uma agilidade que há meses não demonstrava. Seus olhos brilhavam de alegria. Minha netinha vai casar. Eu sabia que um dia apareceria um príncipe para você. Ela abraçou Lívia com tanta força que a jovem quase chorou. Agora eu não posso ir para lugar nenhum. Preciso ajudar nos preparativos do casamento. Rogério bufou irritado. Lívia, eu espero que esse tal Gustavo apareça logo, porque senão... Ele vai aparecer, Lívia disse, tentando soar convincente. Você vai conhecê-lo em breve. Naquela noite depois que Rogério foi embora resmungando, Lívia se trancou no quarto e chorou. O que ela havia feito? Como ia sustentar essa mentira? E pior, e se descobrissem que ela havia inventado tudo? Mas quando ouviu Dona Carmen cantarolando na cozinha pela primeira vez em meses, preparando o jantar com aquela alegria de antigamente, Lívia soube que, por mais impossível que parecesse, ela teria que encontrar um jeito de fazer aquela mentira virar realidade. Ela não fazia ideia de que naquele exato momento, do outro lado da cidade, num escritório elegante e silencioso, um homem chamado Gustavo Mendonça estava prestes a receber uma ligação que mudaria a vida dele também. Querida, você consegue imaginar a ansiedade que Lívia estava sentindo? Aquela sensação de que você se meteu numa confusão tão grande que não sabe nem por onde começar a resolver. Pois é exatamente assim que nossa protagonista passou os próximos dias, tentando descobrir como fazer um noivo imaginário virar realidade, sem saber que o destino já estava tramando algo que ela jamais poderia imaginar. No próximo bloco, vamos descobrir como essa mentira chegou aos ouvidos da pessoa que menos deveria saber dela. E como um homem frio e calculista se viu, pela primeira vez na vida, diante de uma situação que nem todo o seu dinheiro e poder poderiam resolver. Você não vai querer perder isso. 3 dias se passaram desde a mentira de Lívia, e a jovem estava vivendo um verdadeiro tormento silencioso. Durante o dia, fingia normalidade no trabalho, mas à noite se revirava na cama, imaginando 1000 formas de como tudo poderia dar errado. Dona Carmen, por outro lado, havia renascido. Acordava cedo, cantarolando, fazia listas de convidados para o casamento e até começou a tricotar uma manta para o futuro lar da neta. Era como se a notícia do noivado tivesse acendido uma chama que há meses estava quase se apagando. Minha filha, dizia ela enquanto bordava um lençol. Quando eu era jovem, conheci seu avô numa situação parecida. Também foi meio por acaso. Sabe, o amor às vezes chega quando a gente menos espera, pelos caminhos mais tortuosos. Lívia sorria e concordava, mas por dentro seu coração se apertava. Como ela ia sustentar essa farsa? E pior, como explicaria quando tudo viesse à tona? Foi numa sexta-feira que tudo mudou. O pai de Lívia, seu João, um homem simples e trabalhador que cuidava da manutenção de um prédio comercial há mais de 15 anos, chegou em casa com uma expressão estranha no rosto. Lívia, minha filha,
ele disse, tirando o boné e coçando a cabeça grisalha. Preciso conversar com você sobre uma coisa meio esquisita que aconteceu hoje no trabalho. O sangue de Lívia gelou. Alguma coisa no tom do pai a deixou em alerta. O que foi, pai? Você conhece o Dr. Gustavo, né? O dono da empresa onde eu trabalho. Lívia sentiu como se o chão tivesse se aberto embaixo dos pés. Conhecer como assim, pai? Ora, filha, é o Dr. Gustavo Mendonça, o empresário, dono da Mendonça em Associados. Eu trabalho lá há 15 anos, você sabe disso. A mente de Lívia entrou em pânico total. Gustavo Mendonça não era apenas um nome que ela havia visto numa placa. Era uma pessoa real, o chefe do próprio pai. Pai, por que você está perguntando sobre ele? Seu João se sentou na cadeira da cozinha, ainda com aquela expressão confusa. É que hoje de manhã ele me chamou na sala dele. Nunca aconteceu isso antes, filha. Em 15 anos, a gente mal trocou 2 palavras. Ele é um homem muito sério, muito reservado, sabe? E aí, ele me perguntou sobre você. Disse que soube que você está noiva dele. Lívia sentiu o mundo girar. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na mesa. Ele disse o quê? Pois é, minha filha. Eu fiquei sem entender nada. Falei que você nunca mencionou nada sobre namoro, muito menos noivado. Aí, ele ficou com uma cara ainda mais séria e disse: Seu João, parece que temos uma situação delicada aqui. Lívia passou o fim de semana num estado de ansiedade que beirava o desespero. Como a notícia havia chegado até Gustavo Mendonça? Quem havia contado para ele? E mais importante, o que ele iria fazer com essa informação? Segunda-feira de manhã, ela acordou com uma dor de cabeça terrível. Dona Carmen estava na cozinha preparando um café da manhã especial. Netinha, sonhei com seu casamento ontem. Que vestido lindo você usava. Quando é que eu vou conhecer o Gustavo? Lívia mal conseguiu engolir o pão. Como explicar para a avó que o noivo era uma invenção? Como destruir aquela felicidade que havia devolvido a vida aos olhos dela? Foi quando o telefone tocou. Alô? Lívia Santos? A voz era grave e controlada, com uma autoridade natural que fez o coração dela acelerar. Sim, quem está falando? Gustavo Mendonça. Creio que precisamos conversar. Urgentemente. Lívia ficou muda. As palavras simplesmente não saíam. Senhorita Santos, está me ouvindo? Sim, estou... Ótimo. Hoje, às 19 horas, no Café Memórias, na Rua das Flores. Você conhece? Eu conheço, mas... Não é um convite. É uma ordem. Até lá. Lívia ficou com o telefone na mão, tremendo. Dona Carmen, que havia escutado a conversa, se aproximou, com os olhos brilhando. Era ele, era o Gustavo. Ai, que voz elegante! Quando é que ele vem jantar aqui em casa? Naquele momento, Lívia tomou uma decisão. Ela iria ao encontro, contaria a verdade, se desculparia pela confusão e pediria para ele não prejudicar o pai. Depois, encontraria uma forma de explicar para a avó que tudo não passava de um mal-entendido. O Café Memórias era um lugar aconchegante, com móveis antigos e aquele cheiro de café torrado que abraça a gente assim que entra. Lívia chegou. 5 minutos antes do horário, as mãos suando frio, o coração batendo como um tambor. Ela o reconheceu imediatamente. Gustavo Mendonça estava sentado numa mesa no canto, de costas para a parede, observando a entrada com atenção. Devia ter uns 35 anos, cabelos castanhos penteados impecavelmente, terno escuro que gritava qualidade e cara. Aquela cara que ela já havia visto algumas vezes quando ia buscar o pai no trabalho, mas sempre de longe. De perto, ele era ainda mais imponente. Tinha aquele tipo de presença que faz as pessoas baixarem automaticamente o tom de voz ao redor dele,
Mas havia algo em seus olhos escuros, uma dureza, sim, mas também uma profundidade que intrigava. Quando ele a viu se aproximando, se levantou educadamente. Um gesto que pegou Lívia de surpresa. Ela esperava um homem grosseiro, arrogante, mas seus modos eram impecáveis, quase aristocráticos. Senhorita Santos. A voz dele era ainda mais impressionante pessoalmente, grave, controlada, mas não agressiva. Senhor Mendonça, Sente-se. Por favor. Ele puxou a cadeira para ela, outro gesto inesperadamente cavalheiresco. Lívia se sentou, as mãos tremendo ligeiramente. Gustavo voltou ao seu lugar e a observou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Café? Ele perguntou, sinalizando para o garçom. Pode ser. Depois que o garçom anotou o pedido e se afastou, Gustavo entrelaçou os dedos sobre a mesa e fixou os olhos nos dela. Senhorita Santos, sou um homem direto. Não gosto de rodeios nem de jogos. Por isso vou perguntar apenas uma vez. Por que você disse para as pessoas que está noiva comigo? A pergunta caiu como um machado. Lívia sentiu o rosto queimar de vergonha. Senhor Mendonça, eu posso explicar. Foi um mal-entendido terrível. Mas como o senhor descobriu? Quem foi que contou essa loucura para o senhor? Recebi uma ligação. Anônima, na verdade. A pessoa se identificou apenas como alguém preocupado com a reputação da Mendonça. Associados. E com a felicidade da sua avó, insinuando que o noivado era uma farsa e que eu deveria estar ciente. No começo, achei que era uma brincadeira de mau gosto. Mas então meu funcionário, o senhor João, mencionou sua filha e a história começou a se encaixar. Confesso que a situação é peculiar. Meu pai, ele não tem nada a ver com isso, eu juro, ele nem sabia. Seu João apenas confirmou que tinha uma filha com seu nome, mais nada. A ligação veio antes. Estou ouvindo sua versão, senhorita Santos. E então, pela primeira vez, desde que inventara a mentira, Lívia contou a verdade, toda ela. Falou sobre Dona Carmen, sobre o Alzheimer, sobre o primo que queria internar a avó, sobre o desespero que a fez inventar um noivo inexistente. Conforme falava, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de uma dor genuína. A dor de quem ama tanto alguém, que é capaz de qualquer coisa para protegê-la. Eu sei que foi errado, ela disse, enxugando os olhos com um guardanapo. Eu sei que foi uma loucura total. Mas quando vi minha avó feliz pela primeira vez em meses, quando vi ela voltando a ter esperança, eu não consegui desfazer. E aí, virou essa bola de neve que chegou até o senhor. Gustavo havia escutado tudo em silêncio, sem interromper, sem demonstrar qualquer emoção. Quando ela terminou, ele ficou alguns minutos apenas olhando para ela, como se estivesse analisando cada palavra, cada expressão. Sua avó, ela está mesmo doente? Sim, senhor. Alzheimer inicial. Mas ainda tem muitos momentos de lucidez. Ainda é ela, sabe? Só que ela está se apagando aos poucos, e eu não suporto a ideia de ela passar os últimos anos numa clínica fria, longe de tudo que ama. Pela primeira vez desde o início da conversa, algo mudou na expressão de Gustavo. Por uma fração de segundo, Lívia viu algo que parecia compreensão. Entendo, ele disse finalmente. E agora? Qual é seu plano? Eu não tenho plano nenhum. Vim aqui para me desculpar e pedir para o senhor não prejudicar meu pai por causa da minha burrice. Ele não tem nada a ver com isso. E sua avó? Quando ela descobrir que tudo não passou de uma fantasia. Lívia fechou os olhos, sentindo o peso da realidade. Eu vou encontrar um jeito de explicar. Vou inventar que o senhor viajou, que o relacionamento não deu certo. Alguma coisa que não a machuque tanto. Foi então que Gustavo fez algo completamente inesperado.
Ele se inclinou ligeiramente para a frente e, pela primeira vez, sua voz tinha um tom diferente, menos formal, quase humano. E se eu dissesse que existe uma alternativa? Lívia arregalou os olhos, sem entender. Como assim? Gustavo tomou um gole do café, como se estivesse ganhando tempo para escolher as palavras certas. Senhorita Santos, eu também tenho meus problemas familiares. Há 3 anos minha mãe vive me pressionando para casar. Ela quer netos, quer ver a continuidade da família. Toda semana é um jantar com uma moça adequada, toda festa é uma apresentação com a filha de algum sócio. Lívia escutava, fascinada pela revelação. Aquele homem poderoso, que parecia ter controle total sobre tudo, também tinha suas amarras? Eu sempre consegui contornar a situação. Ele continuou. Mas recentemente ela escalou a pressão. Contratou até uma consultora matrimonial para me encontrar uma esposa compatível. E onde eu entro nisso? Você precisa de um noivo temporário. Eu preciso de uma noiva temporária. Parece uma solução mutuamente benéfica. Lívia ficou em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. O senhor está propondo que a gente finja mesmo? Exatamente. Por um período determinado, digamos 6 meses, tempo suficiente para sua avó se estabilizar emocionalmente e para minha mãe parar de me encher o saco com casamentos arranjados. Mas como funcionaria? Eu nem conheço o senhor direito. É simples. Encontros públicos regulares, algumas aparições em eventos sociais, visitas à sua família, visitas à minha, interpretação convincente, mas com limites bem definidos. Lívia balançou a cabeça incrédula. Isso é loucura? Por que o senhor faria isso? O senhor nem me conhece. Gustavo hesitou por um momento, e Lívia viu algo muito humano passar por seus olhos. Porque eu entendo o que é amar alguém o suficiente para fazer qualquer coisa por essa pessoa. E porque, francamente, sua situação resolve um problema meu também. Mas e se alguém descobrir? E se der tudo errado? Não vai descobrir se fizermos direito. E quando chegar a hora, inventamos que não deu certo, que decidimos ser apenas amigos, simples. Lívia olhou para as próprias mãos, a mente correndo. Era uma loucura completa, fingir ser noiva de um homem que ela nem conhecia, enganar não só a avó, mas também a família dele. Mas, ao mesmo tempo, era a única saída que permitiria que Dona Carmen ficasse em casa, feliz, vivendo seus últimos anos com dignidade e amor. Tem condições? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma por estar considerando a proposta. Várias. Primeiro, nada físico. Somos apenas 2 atores interpretando papéis. Segundo, sigilo absoluto sobre os verdadeiros termos do nosso acordo. Terceiro, você vai precisar aprender a se comportar em ambientes sociais mais sofisticados. Como assim? Minha família se move em círculos sociais específicos, jantares formais, eventos beneficentes, reuniões de negócios. Você vai precisar saber como se vestir, como falar, como se comportar. Lívia sentiu uma pontada de insegurança. Ela era uma secretária simples, filha de zelador. Como ia fingir pertencer àquele mundo? Como se lesse seus pensamentos? Gustavo acrescentou. Não se preocupe. Eu providenciarei tudo o que for necessário. Roupas, acessórios, até algumas aulas. De etiqueta, se preciso. Por que o senhor está fazendo isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Gustavo ficou em silêncio por um longo momento, mexendo distraidamente na xícara de café. Porque há muito tempo não vejo alguém fazer algo genuinamente altruísta. Seu amor pela sua avó. É raro encontrar isso hoje em dia. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade quase imperceptível, que fez o coração de Lívia se apertar. Então, aceita a proposta? Lívia fechou os olhos, pensou em Dona Carmen cantarolando na cozinha, nos olhos brilhantes da avó ao falar do casamento,
na possibilidade de mantê-la em casa, cercada de amor. Aceito. E assim começou a mais estranha parceria da vida de Lívia Santos. Nos dias seguintes, Gustavo se mostrou um homem de palavra. No sábado de manhã, uma personal stylist apareceu na casa de Lívia com malas e mais malas de roupas elegantes. Senhor Mendonça mandou, explicou a mulher sofisticada. Precisamos montar um guarda-roupa adequado para a noiva dele. Dona Carmen estava radiante. Para ela, era a confirmação de que o noivo era realmente especial. Afinal, que homem mandaria roupas caras para a noiva se não a amasse de verdade? Minha netinha, ela dizia, acariciando um vestido de seda azul marinho. Você encontrou um príncipe de verdade. Olha só essas roupas, que qualidade. Lívia sorria e concordava, mas por dentro se sentia uma impostora. Quando vestiu o primeiro conjunto, uma saia midi cinza e uma blusa de seda branca, mal se reconheceu no espelho. Na segunda-feira à noite, Gustavo apareceu para buscá-la para o primeiro encontro oficial. Dona Carmen insistiu em conhecê-lo e Lívia quase desmaiou de nervoso. Mas Gustavo foi perfeito. Chegou com um buquê de flores brancas, porque simbolizam pureza e novos começos, disse ele para Dona Carmen. Cumprimentou a senhora com uma reverência respeitosa, elogiou o perfume de bolo que vinha da cozinha e até aceitou tomar um cafezinho. Dona Carmen, ele disse, sentado na salinha simples, mas aconchegante, agora entendo de onde Lívia tirou toda essa doçura. A senhora criou uma moça extraordinária. Os olhos da idosa se encheram de lágrimas de felicidade. Gustavo, meu filho, eu sempre soube que um dia apareceria alguém especial para minha netinha. Ela tem um coração tão puro, tão cheio de amor. Eu sei, Dona Carmen, e pretendo cuidar muito bem desse coração. Lívia olhou para ele, surpresa com a sinceridade na voz. Por um momento quase acreditou que ele estava falando sério. Quando saíram de casa, Lívia estava impressionada. Como o senhor conseguiu ser tão natural com ela? Gustavo. Quando estivermos sozinhos, me chame de Gustavo. E não foi difícil. Sua avó é uma senhora encantadora. Lembra muito minha avó, que morreu quando eu era adolescente. Pela primeira vez, Lívia viu uma rachadura na armadura dele. Uma pequena vulnerabilidade que o tornava mais humano. Para onde vamos? Jantar. Preciso te ensinar algumas coisas básicas sobre como se comportar em restaurantes mais formais. Amanhã temos nosso primeiro compromisso social. Um jantar em casa da minha mãe. O coração de Lívia disparou. Sua mãe? Já? Quanto mais cedo começarmos, mais convincente será. Não se preocupe, eu vou te preparar. Conforme o carro dele, um Mercedes preto e elegante, deslizava pelas ruas da cidade, Lívia olhava pela janela e se perguntava em que aventura havia se metido. Ela não fazia ideia de que no banco do motorista, Gustavo estava se fazendo a mesma pergunta. E descobrindo que, pela primeira vez em anos, algo em sua vida perfeitamente controlada havia se tornado completamente imprevisível. Querida, você já se sentiu como um peixe fora d'água? Aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, o lugar simplesmente não te pertence? Lívia sentia isso em cada fibra do seu ser, enquanto o Mercedes de Gustavo se aproximava da imponente mansão Mendonça. O vestido de seda azul marinho, que Dona Carmen tanto elogiara, agora parecia pesado, e as joias delicadas, presentes de Gustavo para a noiva, pareciam gritar que não eram suas. Mas a imagem dos olhos brilhantes da avó, cantando as canções de amor antigas, era seu escudo, sua força. Gustavo, ao seu lado, emanava uma calma inabalável. Relaxe, Lívia, ele disse, sua voz um murmúrio contido. Apenas seja você mesma, com um toque de elegância, claro. E lembre-se, eu estarei ao seu lado.
Suas palavras, por alguma razão, trouxeram um alívio inesperado. Ele não era apenas um homem de negócios frio. Havia algo nele que, mesmo sem emoção aparente, trazia uma estranha sensação de segurança. A porta se abriu para um universo de cristais, arte e uma formalidade que Lívia só conhecia de filmes. A senhora Mendonça, mãe de Gustavo, era uma mulher de beleza madura e olhos que pareciam escanear a alma. Então esta é a jovem que fisgou meu filho, o insensível Gustavo, ela disse, com um sorriso que não alcançava os olhos, apertando a mão de Lívia com uma delicadeza que beirava a frieza. Um arrepio percorreu a espinha de Lívia. Gustavo interveio com uma naturalidade que assustou a própria Lívia. Mãe, esta é Lívia Santos, e ela não me fisgou, nós nos escolhemos. Lívia, essa é minha mãe, Helena Mendonça. O sobrenome Helena trouxe um flash da avó de Lívia, e um calor inesperado se espalhou pelo seu peito. Naquele instante, por um breve momento, ela sentiu uma conexão sutil com aquele homem reservado. O jantar seguiu com conversas sobre negócios, viagens e um mundo que Lívia sentia estar a anos-luz de distância. Cada pergunta da senhora Mendonça era uma armadilha em potencial, mas Gustavo estava sempre um passo à frente, com respostas polidas e um olhar que dizia a Lívia, para manter a calma. No meio da noite, enquanto a senhora Mendonça tecia comentários sobre a necessidade de um noivado apropriado, Lívia, com um gracejo, conseguiu desviar a atenção, fazendo Gustavo soltar uma risada baixa, quase imperceptível. Era uma risada real, não aquela polidez forçada. E naquele instante, os olhos de Gustavo se encontraram com os dela, e Lívia viu algo diferente, não apenas a dureza, mas um brilho de admiração, um vislumbre de que ele estava, de alguma forma, começando a gostar da companhia dela. Ele, o homem de negócios frio e inabalável, estava encontrando algo inusitado nessa farsa. O restante da noite foi menos tenso. Lívia conseguiu se soltar um pouco, contando histórias leves sobre Dona Carmen que fizeram Gustavo sorrir novamente. Ela percebeu que por trás daquele exterior controlado havia um homem com uma mente afiada e talvez um coração que só precisava de um motivo para amolecer. Ao final do jantar, quando ele a deixou em casa, a despedida foi mais que uma formalidade. Você se saiu bem, Lívia, ele disse, e em seu tom havia uma honestidade que fez o coração dela vibrar. Nos vemos em breve. Teremos mais ensaios. Ela sabia que ele não estava falando apenas de ensaios de etiqueta, mas de ensaios para uma vida que, de repente, parecia cheia de possibilidades inesperadas. Querida, você já se pegou em uma situação em que, por mais surreal que pareça, você começa a se acostumar com ela? É como se a vida te desse um limão, e você não só faz uma limonada, mas descobre que ela tem um sabor surpreendentemente bom. Foi assim que Lívia e Gustavo começaram a viver a vida de noivos. Os ensaios de etiqueta se transformaram em encontros disfarçados, onde a linha entre a farsa e a realidade se tornava cada vez mais tênue. Ele a ensinava sobre vinhos finos e arte, e ela, por sua vez, mostrava a ele a beleza das coisas simples. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o sabor de um pão de queijo quentinho feito na hora, o riso solto de uma criança. Ele, o empresário reservado, se viu rindo de verdade pela primeira vez em anos. Um riso que começava no peito e iluminava seus olhos. E Lívia, a princípio insegura, descobriu uma confiança que jamais imaginou possuir, navegando entre jantares formais e conversas descontraídas com uma elegância que a surpreendia. Dona Carmen era a maior entusiasta do casal, planejando o casamento dos sonhos e enchendo-os de carinho e conselhos amorosos que os dois fingiam absorver com devoção. Era uma dança delicada, onde cada passo os aproximava mais do que eles poderiam admitir. Mas a farsa, por mais bem orquestrada que fosse, começou a fazer algo inesperado com Gustavo.
A armadura que ele construiu ao longo dos anos, feita de controle e distanciamento, começava a apresentar pequenas rachaduras. Ele se pegava pensando em Lívia em momentos inoportunos, no sorriso genuíno dela, na forma como seus olhos se iluminavam ao falar da avó. Era algo que ele nunca havia experimentado. Por que a felicidade dela me importa tanto? Isso não estava no contrato. Gustavo se pegou tendo esse pensamento. Numa tarde, ao buscar Lívia em sua casa para um compromisso, ele a encontrou no jardim, lendo para Dona Carmen um livro de poemas antigos. A cena era tão terna, tão pura, que por um instante ele se esqueceu do motivo de estar ali. E quando Dona Carmen tossiu, Lívia, com um toque suave, arrumou o xale da avó com uma delicadeza que tocou Gustavo profundamente. Ele percebeu naquele momento que o amor de Lívia não era uma performance, era a essência dela. Em público, ele se via cada vez mais protetor, instintivamente guiando-a, defendendo-a dos olhares curiosos ou das perguntas invasivas de sua mãe. Pequenos gestos que não estavam no roteiro, mas que falavam mais alto do que qualquer palavra. E como em toda boa história de amor, o ciúme, esse convidado indesejado, decidiu fazer sua aparição. Em um jantar beneficente, um antigo conhecido de Gustavo, um homem charmoso e galanteador, não perdeu tempo em elogiar Lívia, ignorando a presença do noivo. Gustavo, com sua pose impecável, apenas endureceu a mandíbula, mas Lívia sentiu a tensão em seu corpo, a forma como seus dedos se fecharam em um punho discreto sob a mesa. Lívia se pegou pensando, olha só, o senhor inabalável tem ciúmes. Mas, em tarde, no carro, o silêncio era pesado. Ele é um idiota, Gustavo rosnou quebrando o silêncio. Lívia riu, surpresa com a emoção em sua voz. Ciúmes, senhor Mendonça, ela provocou. Ele a olhou e, por um momento, a farsa desapareceu. Não sei o que é isso, Lívia. Sei apenas que não gostei de vê-lo olhando para o que é meu. A declaração, possessiva e inesperada, atingiu Lívia em cheio. Era a primeira vez que ele a incluía em sua esfera de pertences, mesmo que fosse em um contexto de farsa. A confusão se instalou. O que era real? O que era fingimento? O que estava começando a florescer entre eles silenciosamente, além dos termos do contrato. A dança da farsa estava se tornando perigosamente real, e os corações de Lívia e Gustavo começavam a batucar em um ritmo que não estava previsto. Querida, você já sentiu aquele medo inconfessável de que algo bom demais para ser verdade pudesse estar acontecendo? Lívia sentia isso. O ciúme de Gustavo, por mais disfarçado que fosse, acendeu um alerta em seu coração. Ela estava ali para proteger Dona Carmen, para manter uma farsa, não para se apaixonar pelo chefe de seu pai. Era um terreno perigoso, e o instinto de Lívia gritava para que ela se afastasse. Ela começou a criar uma distância sutil, evitando olhares muito longos, toques desnecessários. Havia uma parte dela que queria desesperadamente acreditar no que estava acontecendo, mas o bom senso, a voz da razão, a puxava de volta à realidade. Não posso me permitir isso. Ele é o noivo da farsa, não o meu príncipe encantado, pensava Lívia. Gustavo, com sua percepção aguçada, sentiu o recuo dela. Aquele vislumbre de vulnerabilidade que ele havia demonstrado se fechou novamente, como uma flor que se recolhe ao anoitecer. Ele voltou a ser o homem de negócios, o parceiro da farsa, e o silêncio entre eles, que antes era de cumplicidade, agora carregava uma tensão. Era uma dança de aproximação e recuo, onde cada passo em falso poderia desmoronar o castelo de cartas que eles haviam construído. E como em todo enredo que se preze, a tensão precisava de um clímax. Foi numa tarde, após um almoço formal com a mãe de Gustavo, que ele a encurralou gentilmente no corredor. Lívia, você está me evitando? A voz dele era baixa, mas carregava uma autoridade que a fez tremer.
evitando. O que você quer? Que eu faça, Gustavo? Que eu me apaixone por você? Que eu acredite nessa mentira? Aquelas palavras carregadas de uma verdade dolorosa atingiram Gustavo em cheio. O rosto dele se contorceu em uma expressão de surpresa, depois de raiva contida. Acha que é uma mentira, Lívia? Acha que tudo o que fizemos, tudo o que vivemos, não tem significado algum para mim? A discussão escalou. Lívia, em um surto de desespero, despejou todos os seus medos. O medo de Dona Carmen descobrir, o medo de ser usada, o medo de se entregar a algo que não era real. Gustavo, por sua vez, sentiu-se traído, incompreendido. Ele tinha exposto uma parte de si que jamais havia mostrado a ninguém, e ela a estava chamando de farsa. A mágoa e a confusão preencheram o ar, deixando um rastro de tristeza e incerteza. Aquela noite, o sono fugiu de Lívia. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente. Acha que tudo que vivemos não tem significado? Seria possível que ele, o inacessível Gustavo Mendonça, estivesse sentindo algo? Ela se lembrou das histórias de amor de Dona Carmen, da forma como ela sempre dizia que o amor surge nos lugares mais inesperados, que ele se esconde nas entrelinhas. Sua avó, que sempre a incentivou a abrir o coração, mesmo diante das adversidades. O amor, minha netinha, não é um contrato. Ele é uma semente que a gente planta e que, às vezes, sem que a gente perceba, começa a florescer mesmo em terreno árido. Lívia percebeu que, em sua ânsia de proteger a avó, ela havia esquecido de proteger a si mesma do seu próprio coração. E que talvez a mentira estava se transformando em um portal para a verdade, uma verdade que a assustava tanto quanto a fascinava. Gustavo, por sua vez, também estava confuso. A raiva se misturava com uma sensação de vazio. Lívia havia se tornado, em tão pouco tempo, uma parte inesperada e essencial de sua rotina. E a ideia de perdê-la, mesmo que a relação fosse uma farsa, doía mais do que ele gostaria de admitir. Era hora de decidir, fugir do que estava surgindo ou enfrentar a possibilidade de um amor verdadeiro nascido de uma mentira. Querida, você já teve aquela sensação de que, no momento mais delicado, o universo resolve testar seus limites? Justamente, quando Lívia e Gustavo estavam navegando por águas turbulentas de sentimentos não ditos, a ameaça de Rogério, o primo de Lívia, começou a se materializar. Ele, que havia se afastado temporariamente, parecia estar se aproximando novamente, com seus olhos curiosos e suas perguntas incisivas sobre o fabuloso noivo de Lívia. Dona Carmen, alheia à atenção, continuava radiante, falando do casamento como se fosse o evento do ano, e isso apenas aumentava o peso nos ombros de Lívia. Numa noite, durante um evento de gala que Gustavo insistiu que eles comparecessem, Lívia ouviu. Rogério, com um sorriso cínico, estava conversando com alguns convidados, e seu olhar se cruzou com o dela. O medo gelou o sangue de Lívia. Ela sentiu a mão de Gustavo apertar a sua, um gesto discreto, mas cheio de apoio. Ele havia percebido a mudança em seu semblante. O que foi, Lívia? Ele sussurrou, a voz controlada. Parece que você viu um fantasma. Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. Mas o olhar de Rogério, agora fixo neles, era a prova de que o perigo estava à espreita, pronto para desmascarar a farsa. Gustavo, percebendo a aflição de Lívia, a guiou para um canto mais tranquilo do salão, longe dos olhares curiosos. Me diga, Lívia, o que te aflige tanto? É o Rogério, não é? A forma como ele disse o nome, com um tom de reconhecimento, surpreendeu Lívia. Ela assentiu, os olhos marejados. Ele vai descobrir, ele vai contar para a vovó e ela não vai aguentar. Aquela felicidade toda vai se despedaçar. A voz de Lívia embargou, e a sinceridade de sua dor tocou Gustavo de uma forma que ele não esperava.
Ele a puxou delicadamente para um abraço, um gesto que fez o coração de Lívia disparar. Não vou deixar isso acontecer, Lívia. Não vou. Eu entendo o que significa proteger alguém que você ama. A voz de Gustavo, geralmente tão controlada, agora carregava uma vulnerabilidade inesperada. Ele respirou fundo e continuou, num sussurro que só ela podia ouvir. Quando eu era criança, minha irmã mais nova estava muito doente. Minha mãe prometeu que ela ficaria bem, que a levava para brincar no paraíso. Mas ela partiu, e minha mãe nunca mais foi a mesma. Eu jurei que nunca mais faria uma promessa vazia, que nunca mais deixaria alguém que amo sofrer por uma mentira ou por uma falsa esperança. A revelação, vinda de um homem tão reservado, foi um choque para Lívia. Naquele momento, ela viu a verdadeira dor por trás da armadura, a mágoa que o transformou num homem frio e calculista. E mais importante, ela viu que ele não estava mais disposto a deixar a mentira deles ferir quem eles amavam. Querida, é no momento da maior vulnerabilidade que o verdadeiro amor revela sua face. Naquele abraço apertado, Lívia não sentiu apenas a proteção de Gustavo, mas a verdade em suas palavras. Não era mais sobre uma farsa, era sobre um compromisso, uma promessa silenciosa de proteger o amor, mesmo que fosse um amor que ainda se escondia. Eles decidiram que iriam enfrentar Rogério de frente juntos. Iriam, mais do que isso, viver a verdade do que estava nascendo entre eles, mesmo que o mundo continuasse a ver apenas a mentira do noivado. Nos dias que se seguiram, a postura de Lívia e Gustavo mudou. Eles agiam como um casal, mas com uma naturalidade que não era mais forçada. Os olhares se demoravam, os toques se tornaram mais frequentes e genuínos. Rogério tentou espalhar boatos, mas a firmeza de Gustavo e a felicidade contagiante de Dona Carmen, que agora parecia cada vez mais envolvida com os preparativos do casamento, silenciaram qualquer dúvida. A casa de Lívia e Dona Carmen se encheu de uma energia nova, de risadas e de um amor que florescia, discreto mas real. Gustavo, que antes era uma figura distante, agora era parte daquela família, tomando café na cozinha de Dona Carmen, ouvindo suas histórias e sorrindo de uma forma que Lívia nunca pensou que veria. Era a prova de que, às vezes, a vida nos joga desafios para nos mostrar quem realmente somos e para onde o nosso coração pertence. Querida, você consegue imaginar a mistura de sentimentos que preenche um coração no dia do sim, quando esse sim é para uma farsa que se tornou sua única verdade? O grande dia chegou. Dona Carmen, radiante em seu vestido de seda, parecia ter rejuvenescido 10 anos. Ela ajudava Lívia a ajeitar o véu, os olhos marejados de felicidade. Minha netinha, você está linda. Eu sabia que esse dia chegaria. Lívia sorria, um sorriso que mal disfarçava a ansiedade e a confusão em seu peito. Olhava para si mesma no espelho, irreconhecível naquele vestido de noiva que parecia ter sido feito para uma princesa. Era a mulher que Gustavo havia moldado ou a mulher que ela estava se tornando por ele? Gustavo, impecável em seu terno, esperava no altar, o semblante sério, mas com um brilho diferente nos olhos ao vê-la se aproximar. A mãe dele, Senhora Mendonça, observava tudo com um misto de satisfação e desconfiança. E Rogério, claro, estava lá, com seu olhar de abutre, procurando por qualquer falha na trama. Mas o que ninguém sabia é que a farsa estava começando a se desintegrar, dando lugar a uma verdade muito mais poderosa. Quando Lívia caminhou pelo corredor, seu olhar encontrou o de Gustavo, e naquele momento, a igreja inteira desapareceu. Ali estavam apenas eles dois, e a promessa silenciosa que se formava entre seus corações. E então veio o momento crucial. O padre perguntou: "Você, Gustavo Mendonça, aceita Lívia Santos como sua legítima esposa?"
Gustavo olhou para Lívia e em seus olhos, Lívia viu não apenas a farsa, mas a promessa de um amor verdadeiro. Sim, eu aceito, ele disse a voz firme, e apertou a mão dela com uma delicadeza que fez um arrepio percorrer a espinha de Lívia. Quando foi a vez dela, as palavras pareciam presas na garganta. E você, Lívia Santos, aceita Gustavo Mendonça como seu legítimo esposo? Ela olhou para Dona Carmen, que estava sorrindo, os olhos brilhando de felicidade. E então, Lívia fez algo que surpreendeu a todos. Em vez de um simples sim, ela sussurrou, olhando nos olhos de Gustavo. Sim, eu aceito. Você, com seus medos e suas verdades, com a certeza de que meu coração encontrou um lar inesperado. No exato instante em que as palavras deixaram os lábios de Lívia, Dona Carmen soltou um pequeno suspiro e desmaiou ali mesmo, na primeira fileira. Um grito de pânico ecoou na igreja. Lívia sentiu o chão sumir, mas Gustavo, com uma agilidade surpreendente, a segurou e rapidamente foi em direção à avó. Enquanto a ambulância era chamada e o caos se instalava, Rogério se aproximou com um sorriso de escárnio. É o fim da farsa, Lívia. Agora sua avó vai ver quem você realmente é. Mas Gustavo, com uma calma assustadora, o encarou. Afaste-se, Rogério. Sua preocupação é tardia e vazia. A única coisa que importa agora é a Dona Carmen. Mais tarde, no hospital, com Dona Carmen já estável e dormindo, o médico revelou algo surpreendente. Ela teve um pico de emoção. Mas o mais importante é que ela parece ter tido um momento de lucidez impressionante, minutos antes de desmaiar. Ela estava falando algo sobre votos verdadeiros e um amor que cura. O coração de Lívia disparou. Seria possível que Dona Carmen tivesse ouvido a verdade em seus votos, a sinceridade que ia além da farsa? Querida, é nos momentos de maior fragilidade que a força do amor se revela. Rogério, aproveitando-se do momento de fragilidade, tentou novamente pressionar Lívia a internar a avó, usando o desmaio como argumento. Mas Gustavo, firme como uma rocha, interveio. A Dona Carmen ficará em casa, com a Lívia. Ela tem uma família que a ama e um genro que a protegerá. O olhar que ele lançou a Lívia continha uma profundidade que fez o coração dela disparar. Rogério, percebendo que não tinha mais chances, recuou, derrotado. Lívia, o que começou como uma mentira, se tornou a coisa mais real da minha vida. Eu não sei quando ou como, mas eu me apaixonei por você. Por sua doçura, sua força, seu amor incondicional pela sua avó. Eu quero ser seu marido, de verdade, não apenas para a farsa. Você aceita? As lágrimas rolaram pelo rosto de Lívia, mas eram lágrimas de alegria. Ela não precisou de palavras. Apenas um abraço apertado e um beijo que selou não apenas um contrato, mas um amor que floresceu onde menos se esperava. Naquele momento, Dona Carmen, que estava acordada e observando tudo, sorriu, os olhos brilhando. Ela talvez não entendesse os detalhes, mas compreendia a linguagem universal do amor que estava se desenrolando à sua frente. A farsa havia cumprido seu propósito, mas o amor estava apenas começando. Querida, a verdade é que o amor, quando é de verdade, tem o poder de transformar as paisagens mais áridas em jardins floridos. Depois daquele dia memorável no hospital, a vida de Lívia e Gustavo se entrelaçou de uma forma profunda e inseparável. Dona Carmen, rodeada pelo amor e pelos cuidados deles, floresceu. Seus momentos de lucidez se tornaram mais frequentes e ela se deliciava em ver a neta e Gustavo construindo uma vida a dois, cheia de risadas e cumplicidade. Era como se o amor deles fosse a melodia que embalava a alma dela, mantendo-a presente. Gustavo, o empresário antes tão reservado, agora demonstrava uma doçura que surpreendia a todos, especialmente Lívia.
Ele preparava o café da manhã para Dona Carmen, lia as notícias do dia para ela e até a ajudava a fazer palavras cruzadas. A mãe de Gustavo, antes tão cética, se rendeu à autenticidade do amor de Lívia e à felicidade de seu filho. As visitas à casa modesta de Lívia se tornaram rotina, e ela passou a ver em Lívia não apenas uma nora, mas uma filha que trouxe luz à vida de Gustavo. Rogério, por sua vez, desapareceu. Não havia mais espaço para a amargura onde o amor havia se enraizado tão profundamente. E assim, a história de Lívia e Gustavo se tornou um testemunho do poder transformador do amor. Eles aprenderam que a vida, às vezes, nos apresenta desafios que, à primeira vista, parecem intransponíveis. Mas é nesses momentos de desespero que a coragem floresce. E a gente descobre que as maiores bênçãos podem vir disfarçadas de armadilhas. Lívia continuou sendo a alma da família, mas agora com um parceiro que a apoiava em todos os seus sonhos. Ela até começou a escrever as histórias de amor que Dona Carmen contava, transformando-as em pequenos contos que inspiravam outras mulheres. Quem diria que a mentira mais louca da minha vida me levaria ao amor mais verdadeiro? Gustavo, ao lado de Lívia, encontrou uma paz que o dinheiro e o poder jamais haviam lhe proporcionado. Ele se tornou um homem mais completo, mais humano, com um sorriso mais frequente e um olhar que transmitia serenidade. Eles eram a prova de que, às vezes, o destino usa os caminhos mais tortuosos para nos guiar ao nosso verdadeiro lar. Eles se tornaram a própria nota de amor que o canal celebra, a de que a esperança nunca morre e que o amor, o verdadeiro amor, é capaz de curar feridas, derrubar barreiras e construir um futuro onde a felicidade é a mais bela das realidades. E você, querida? Já se pegou em uma situação em que uma decisão desesperada se transformou em algo maravilhoso? Ou você acredita que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados? Eu quero muito saber a sua opinião. Se essa história tocou seu coração e te fez acreditar um pouquinho mais na magia do amor e da transformação, deixe seu amei aqui embaixo. Compartilhe nos comentários qual foi a maior loucura que você já fez por amor. Sua história pode ser a próxima nota de amor que vamos celebrar. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, clique agora no botão vermelho e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras. Aqui, no Notas de Amor, sempre acreditamos que não importa o desafio, o amor é a resposta.